Porque a bênção não vem de mão na tua cabeça, a bênção não vem de óleo ungido, a bênção vem de uma mudança interna. Transforme a sua cabeça, transforme essa caixa d'água que você tem em cima do pescoço. Se você não transformar a sua cabeça, você jamais saberá o que é ser abençoado. Vamos ouvir a palavra, irmãos? Hoje o culto começou 10 minutos mais tarde, viu? Então não vem falar que eu acabei o culto tarde, não. Depois reclama que o pastor atrasou para terminar o culto. Eu creio muito no poder da palavra. Eu creio que a palavra, ela não é só para comunicar uma informação, mas é para alertar você, preparar você. E o poder da semente está na ligação que ela tem com o solo. Uma boa semente com um bom solo. Então agora tenta trazer a cabeça para cá. Tenta ter a cabeça aqui nos próximos minutos. Tenta entender o que Deus está falando para você. E eu tenho certeza que você volta para casa diferente de como chegou aqui. Não por mim, não, mas pelo poder da palavra. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu confesso que não era o que eu gostaria de trazer aqui, mas essa palavra está latejando na minha cabeça desde ontem à tarde. E eu quero compartilhar com você. Eu quero que você diga para duas pessoas: enquanto você rastejar, você nunca irá voar. Enquanto você rastejar, você nunca irá voar. Um verme não voa, uma lagarta não voa, uma borboleta voa. Abra sua Bíblia no Salmo número 1, do 1 ao 3. Salmo 1, do 1 ao 3. É um texto bem conhecido. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Segura aí, eu quero isso para a minha vida. Você quer para a sua? Tudo o que ele faz, tudo que ele coloca a mão, prospera. Tudo que ele sonha fazer, meu Deus, eu quero isso para a minha vida. E você? Não dá para ler um texto desse e fazer cara de sonso. Não dá. Opa, meus olhos têm que brilhar aqui. Tudo o que faz prospera, eu quero para mim. Então curva a sua cabeça, peça o Espírito Santo para falar com você. Pai bendito, nós estamos na tua presença. Não há presença melhor do que a tua. O Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe como eu estou, o Senhor sabe as guerras que enfrento, o Senhor sabe as lutas que me cercam, e o Senhor sabe o que está para vir. O Senhor conhece o meu futuro, minha estrutura. Sacode a minha estrutura, Senhor, me acorda. Chega de esperar, chega de dar desculpas, chega de contar histórias, chega de me agarrar a lixos, chega de contar histórias que explicam tudo, mas não resolvem nada. Eu quero viver, eu quero novidade, eu quero o calor da tua presença, eu quero ser livre, eu quero ser liberto, eu quero ser tomado pela tua unção. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Esse Salmo 1 é escrito por um menino plebeu, um garoto que nasceu fora da corte, fora dos palácios, filho de um homem simples, que morava numa casa simples, que tinha uma profissão comum, ele era pastor de ovelhas.
Mas ao longo da vida dele, ele chega a ser rei. Quem é? Davi. A história de Davi é uma daquelas histórias que a gente só acredita porque viu. Já viu aquelas mulheres meio desmaiadas que vão no programa da Eliana? A mulher chega desmaiada lá, não tem dente, cabelo todo assustado assim, um olho para cá, outro olho para lá. E aí você olha e pergunta: quantos anos ela tem? Tadinha, tem gente que é cruel. 100 anos, 130 anos. Aí a Eliana faz questão de mostrar, né, todo o problema, tira a foto da mulher banguela, aí manda a mulher para o salão de beleza, manda a mulher para o dentista, manda a mulher fazer isso, fazer aquilo. Daqui a pouco pega a mesma mulher: quem é essa mulher aqui? Quantos anos ela tem? Nossa, ela tem 28. Nossa, ela tem 30. Mas a gente talvez não acreditaria na mudança se a gente não visse a mulher transformada. O que eu estou querendo dizer para você é que a gente acredita que é possível um plebeu virar rei, porque a gente conhece a história de Davi. É algo que não parece real até que a gente realmente veja. Porém, tem coisas que é difícil acreditar sem que a gente veja. É difícil acreditar que um pobre pastor de ovelhas se torne rei. A verdade é que as pessoas, elas só vão saber o quão bem você está se elas soubessem de onde você veio. Tem gente que não entende porque dá alegria de alguns. Por que você sorri tanto no culto? Por que você dá tanto glória alto? É porque elas só conhecem uma parte da tua história. Elas não sabem de onde você veio. Elas não sabem de onde Deus te tirou. Elas não sabem o que você enfrentou antes. E se elas soubessem, talvez elas entenderiam por que a gente sorri tanto, glorifica tanto, exalta tanto a Deus. Poucas pessoas podem ensinar sobre bênção como Davi. Davi foi um camarada abençoado. Ele teve os momentos de falha moral, adulterou, mandou matar Urias. Mas Davi era um camarada tão especial que é como o gato. Já viu o gato? O gato, quando ele cai em pé. Já viu isso? Você pode jogar um gato de cima para baixo. O cachorro não, o cachorro cai todo torto. O cachorro cai todo destabanado. O gato não, o gato você joga ele sempre cai em pé. Davi era um gato. Ele caiu, errou, mas ele sempre caía em pé. Ele sempre se arrependia, pedia perdão. Davi é um homem que entende sobre bênção. Você quer um camarada mais abençoado do que ele? De plebeu, pastor de ovelhas, para ser rei? Eu quero ouvir o que esse camarada tem a dizer sobre ser abençoado. Eu quero ouvir. Ele é um exemplo de uma pessoa que eu só acredito porque a Bíblia diz que ele se tornou rei, a história diz. Agora, o que é ser abençoado, irmão? Será que a gente sabe de verdade o que é ser abençoado? Eu estive pensando sobre isso. A gente fala muito sobre bênção nas nossas igrejas. A gente ora muito: Senhor, me abençoa, abençoa a minha casa, abençoa meu trabalho. Mas será que a gente sabe o que é bênção? E eu fui estudar na palavra. E eu entendi que bênção é a capacidade inata, ou seja, é a capacidade intrínseca, é algo que Deus plantou em você, de simplesmente superar a adversidade. Repita comigo: bênção é uma capacidade inata, ou seja, Deus jogou aí dentro, de superar a adversidade. Isso é bênção. É uma capacidade que o Criador plantou em nós, que seja qual for a guerra, a batalha, já vou te explicar isso melhor, você tem a capacidade de superar. O que eu quero dizer é que pessoas abençoadas não são aquelas que não têm lutas. A gente aprendeu na nossa teologia que pessoas abençoadas são aquelas que têm momentos de paz, momentos de alegria. E Deus está me abençoando porque Ele está acrescentando dinheiro, acrescentando porta aberta. Deus está me abençoando porque Ele está me dando dinheiro. Não. Pessoas abençoadas não significa que terão apenas bons momentos. Mas pessoas abençoadas são aquelas que vivem adversidades, mas há uma capacidade dentro delas de simplesmente superar. Então, ser abençoado não
não é estar num ambiente que não existe nada de ruim. Ser abençoado não é estar num ambiente onde nada me atinge, onde nada me aflige. Não, ser abençoado não é ser imune às dores. Não, não, ser abençoado é entender que eu tenho uma capacidade inata, porém incrível, de superar todas as minhas adversidades. Davi foi um homem abençoado, e nem por isso o leão não foi atacar suas ovelhas. Davi foi um homem abençoado, e nem por isso o leão não foi atacar suas ovelhas. Davi foi um homem abençoado, e nem por isso o pai não mandou para o pasto quando Samuel foi ordenar um dos irmãos a rei. Davi foi um homem abençoado, mas ainda assim foi tirado de lado quando ele falou: eu vou enfrentar Golias. E os irmãos falaram: você é um menino abusado, você é um menino orgulhoso. Davi foi um homem abençoado, e ainda assim ele teve que enfrentar um Golias de 3 metros de altura. Em todo o tempo Davi foi abençoado, mas o território de Davi sempre foi rodeado por alguma coisa. Davi sempre foi um homem que caiu em pé. Davi era um gato. Tem gato aqui? Tem irmão até que fica assim: ô pastor, obrigado, estava precisando de um elogio, obrigado. Eu repito para você: ser abençoado é uma capacidade inata, que não depende de você, de superar adversidades. Você é abençoado. Bata no peito e fala: eu sou abençoado. E não tem nada a ver com a sua criação, com a sua inteligência. Você é abençoado. E eu vou te provar isso na Bíblia. Põe para mim Efésios 1:4. Leia aqui comigo. Porque Deus nos escolheu nele, quando? Antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Antes de eu nascer, antes do meu pai e minha mãe se conhecerem, Deus sonhou comigo e me separou para ser santo, irrepreensível, na presença dele. Isso significa poder, unção. Eu não existia, meu pai e minha mãe não namoravam ainda, mas e daí? Deus já tinha me separado. Quer mais uma prova disso? Efésios 2:10 vai dizer que porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Eu nasci, Deus sonhou para eu fazer coisas grandiosas, coisas boas. Então não importa o que você pensa sobre você hoje, não importa a família que você veio, o sobrenome que você tem, não importa como foi sua infância. Eu quero afirmar para você que existe uma capacidade inata, talvez não esteja despertada, talvez não esteja viva, talvez não esteja aflorada, e aí é um problema que nós vamos ter que tratar ao longo do culto. Mas eu quero afirmar para você, mediante a palavra de Deus, que antes de tudo que acontecesse, Deus plantou em você a capacidade de ser abençoado, que é a capacidade de superar qualquer adversidade. Qualquer adversidade. Qualquer adversidade. Você pode não acreditar, mas eu estou afirmando pela Bíblia: você tem uma capacidade de ser abençoado. Muitas situações que estão agendando o funeral para você amanhã, há uma capacidade dentro de você de simplesmente amanhã ter o caixão pronto, as velas acesas, e você em pé, renascendo, vivendo, porque há uma capacidade inata de você ser abençoado e simplesmente continuar, avançar. Eu quero afirmar para você que hoje o Espírito Santo vai despertar algo que está adormecido dentro de você. Você vai ver que a capacidade de ser abençoado Deus plantou aí. Agora escute, tanto a palavra abençoado quanto a palavra amaldiçoado, elas falam de final de processo. Um dia Jesus, vou te dar um exemplo. Um dia Jesus olhou uma figueira e ele amaldiçoou a figueira. Quando Jesus amaldiçoou a figueira ainda era verde, robusta, cheia. Quando ele amaldiçoou a figueira, ela continuou exatamente do jeito que ela estava. Mas uma vez que Jesus amaldiçoou, ela começou a caminhar para o seu fim. Qual era o seu fim? Murchar, acabar. Tanto a bênção como a maldição não fala do momento que você recebe, mas fala do destino para onde você está indo. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Quando Jesus amaldiçoou a figueira, ela mudou. Quando Deus disse para Adão e Eva: ó, vocês não podem comer desse fruto, porque se vocês comerem dele, vocês vão morrer.
Adão e Eva foram lá e comeram o fruto. Na hora que eles comeram o fruto, Adão deve ter pensado assim: tá tudo bem, não aconteceu nada, estamos bem. Mas ao longo do tempo, a maldição vai levando Adão e Eva para o seu fim. Qual foi o fim deles? A vergonha. Deus vai procurá-los. Adão, Eva, onde eles estão? Estão atrás dos arbustos, com vergonha, com medo de Deus, porque foi isso que o pecado fez. Tanto a maldição como a bênção não são algo que acontece agora, mas é algo de destino. Você vai para ele, você vai. A bênção e a maldição fala do fim, fala de como eu vou terminar, de como eu vou acabar. Por isso, não seja rápido em julgar o sucesso dos ímpios. Por isso, cuidado quando você tem inveja de alguém. Vem para a igreja, estou servindo a Deus, aquele camarada bebe, fuma, atrai a mulher, e ele está lá com um carrão, com uma casona. Você não sabe o que Deus está fazendo, porque tanto a bênção como a maldição são processos de finalização, de conclusão. Hoje ele está bem, hoje ele é uma figueira cheia, verdinha. Mas você sabe o que foi liberado sobre a vida dele? Você sabe o que a vida liberou? Você sabe o que o inimigo está falando? Cuidado para não se precipitar. Então o que eu quero dizer para você é que se a bênção e a maldição são processos finais, então a bênção, eu posso ser abençoado e momentaneamente estar passando por uma adversidade. Eu posso ser abençoado e momentaneamente estar passando por perdas. Eu posso ser abençoado e momentaneamente estar passando por guerras, calúnias, enfrentamentos. Mas eu tenho a certeza que tem uma capacidade inata em mim, que o Criador plantou, que em algum momento eu vou ter força, eu vou ter direção, eu vou ter inteligência, eu vou ter palavra certa, eu vou ter capacidade de superar isso que está vindo contra mim. E é por isso que eu sou abençoado. Eu não sou abençoado porque minha vida é tranquila, eu não sou abençoado porque eu tenho todo o dinheiro que preciso na conta bancária, eu não sou abençoado porque minha casa está tranquila. Eu sou abençoado porque eu sei que é assim que a minha vida vai terminar, é assim que tudo vai acabar, é assim que vai acontecer. Então eu sei que eu sou abençoado, mas ao longo do caminho coisas vão acontecer. Então Davi é abençoado, e a vida de Davi é feita de dardos, ataques. A vida de Davi é feita de dificuldades. Davi é abençoado porque Davi é um adorador. Davi é um adorador. E verdadeiramente pessoas abençoadas adoram. Pessoas abençoadas não têm óleo em coisas, mas em Deus. E é a adversidade que você enfrenta que traz a consciência do quão você é abençoado. Sim ou não? Puxa vida, como é bacana você olhar para uma doença e falar: puxa vida, como Deus me abençoou, eu venci a doença. Puxa vida, como eu sou abençoado, minha casa estava prestes a se arruinar, eu não tinha mais esperança, mas eu perseverei na presença de Deus, eu continuei. Puxa, como eu sou abençoado. Puxa vida, olha o que eu enfrentei, olha o que eu passei, olha aqueles dias. Como é bom, gente. Depois que você supera, é gostoso olhar para trás. É ou não é? Enquanto você não supera, dá pânico. Mas depois que você supera, depois que você tem um gostinho da fé, como é gostoso você lembrar daqueles dias. Você fala assim: como eu aguentei aquele período. Meu Deus, como que eu aguentei aquela pressão. Não dá um orgulho ver a mão de Deus na nossa vida? Não dá um orgulho, você fala assim: meu Deus do céu, eu me lembro daquela fatídica noite que eu falei tanta bobagem, porque minha alma estava sangrando, a pressão para todo lado. E não é que eu não morri, e não é que eu não quebrei, e não é que eu não enlouqueci. Aí você vai levantar e vai dizer: Senhor, como eu sou abençoado! Quantos abençoados temos aqui, pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Você é abençoado exatamente porque a tua vida não é tranquila. Você é abençoado exatamente porque a adversidade, repita comigo, a adversidade sempre vai medir o nível da bênção. Sempre.
Agora, por que eu li para você Salmo 1? Porque Davi, que é o camarada mais abençoado que eu conheço, no Salmo 1, ele explica o caminho de ser abençoado, e eu tenho que ouvir. Ele fala 3 nãos e 1 sim. Fala comigo, 3 nãos e 1 sim. Davi fala: não ande no caminho dos ímpios. Quer ser abençoado? Não ande no caminho dos ímpios. Quer ser abençoado? Não imite os pecadores. Quer ser abençoado? Não se assente à roda de escarnecedores. Quer ser abençoado? Sim, medita na lei do Senhor de dia e de noite, e tudo que você fizer vai o quê? Vai o quê? Prosperar. Vou abrir uma lanchonete, vai prosperar. Vou abrir uma venda de hot dog, vai prosperar. Vou abrir um mototáxi, vai prosperar. Vou casar, vai prosperar. Vou arrumar uma namorada, vai prosperar. Vou começar um ministério na igreja, vai prosperar. Tem gente que vai correr atrás de você e dizer: me dá um pouco dessa bênção, porque onde você põe a mão vira ouro. Tudo o que fizer prosperará. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. É Bíblia. Agora fica comigo aqui. Quando a gente lê esse versículo, a gente logo pensa em pessoas. Logo pensa em pessoas. Fica comigo aqui. Deixa a chuva. O que Davi está dizendo aqui? Quando ele fala: não ande no conselho dos ímpios, não imita o pecador, não assenta na roda de fofoqueiro. O que ele está falando? Ele está falando: eu não posso crer que alguém é abençoado quando o mundo faz parte da vida dele. Eu não consigo ver uma pessoa que tem a capacidade, e nós já vimos que bênção é uma capacidade inata de simplesmente superar tudo. Davi está dizendo não. Por exemplo, quem ouve conselho de ímpio, o que o ímpio sabe é natural. O que o ímpio enxerga é humano. O que o ímpio vê é o que a matemática diz, é o que a ciência diz. E Deus não me chamou para andar de forma natural, Deus me chamou para andar de forma sobrenatural. Então, se eu ouço o ímpio, eu vou ser alguém que vai viver no chão, rastejando. E Deus está dizendo: você não pode ouvir conselho de ímpio. Você não pode ser guiado por vozes que não entendem a minha glória, porque eles vão manter você rastejando no chão. Você tem que ter uma mentalidade não do mundo, mas uma mentalidade do céu. Quando ele fala não imite a conduta dos pecadores, ele está falando cuidado com as tendências, cuidado com aquilo que é padrão para você. Viver a vida abençoada, viver uma vida de superação, é uma vida onde você simplesmente não vive por tendências, você não vive por modismo, você não faz o que todo mundo faz. Não é vir à igreja, não é estar no culto, mas é ter uma vida diferente. Porque aqui você está do lado de crente, mas no seu trabalho você não trabalha com crente, na faculdade você não está do lado de crente, na padaria você não está do lado de crente. Você vive muito mais perto de ímpio do que perto de crente. Ele está falando: não brinca com isso não. Se você quer uma bênção, você vai viver no meio dessas pessoas, mas elas não podem influenciar você, porque se elas influenciarem você, você não é abençoado. Você não é abençoado. É por isso que Paulo fala em Romanos 12:2, um texto conhecidíssimo: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas façam o quê? Transformem-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está falando? Que é a mesma coisa que Davi: quer ser abençoado, não se pareça, não se amolde, não aceite, não viva como eles vivem, não creia no que eles creem, não reaja como eles reagem. Pessoas abençoadas não se alinham com esse mundo. Fala comigo: pessoas abençoadas não se parecem com esse mundo. Aí eu sei que é fácil repetir porque o pastor falou, eu sei que é. O que eu estou querendo dizer para você é que não é porque o mundo está indo para o buraco que você tem que ir junto. Não é porque o mundo cada vez que passa fica mais liberal que você tem que ir junto, que a sua casa tem que ir junto.
Não é porque as pessoas, cada vez que veem a fé, elas querem adaptar a fé ao que elas querem fazer. Porque hoje você não pode pregar nada, não pode pregar contra pecado, você não pode pregar contra o inferno, porque as pessoas, elas não querem mudança de vida, elas querem clima, elas querem sensações, elas querem fazer de um culto consultório psicológico, elas querem vir à igreja para se sentirem melhores. Mas o evangelho não é para te fazer se sentir melhor, o evangelho é para transformar a sua vida, é para você ter os pés na terra e a cabeça no céu. Não é assim que a oração do Pai Nosso diz? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então Davi está dizendo, a capacidade inata de superar a crise, de superar a dor, vem de você não se conectar com esse mundo. Não ande no conselho dos ímpios, não imite os pecadores, e não se sente a roda de escarnecedor. Você é bombardeado por uma série de informações, você é bombardeado por notícias, conversas, fofocas, tudo para te manter como uma larva, rastejando. E Paulo fala, transforme-se. Gente, o que é uma transformação? É eu olhar para mim e dizer, eu não sou mais o mesmo, eu não falo mais igual, eu não ando mais igual, eu não penso mais igual, eu não convivo mais com as mesmas pessoas, eu não tenho mais as mesmas práticas. E eu sinto em dizer para você, você que está chegando na Lírio, e você diz assim, pastor, eu amo o clima da Lírio, eu amo as suas pregações, mas eu não vou largar minhas práticas antigas, eu não vou largar os pecados que eu costumo fazer, eu não vou largar, eu acho muito da hora estar aqui, mas eu não vou mudar de vida. Eu sinto dizer para você, que você jamais será abençoado. A primeira tempestade que vier, você cai. Porque bênção não é bom momento, bênção é uma capacidade inata de superar a adversidade. Vai cair chuva na casa do ímpio e vai cair chuva na casa do justo. Vai ter terremoto na casa do ímpio e vai ter terremoto na casa do justo. Vai ter crise financeira na casa do ímpio e vai ter crise financeira na casa do justo. Pode ser que tenha câncer na casa do ímpio e pode ser que tenha câncer na casa do justo. A diferença, quem olha de fora fala assim, os dois são amaldiçoados. Mas bênção não é o que eu vivo hoje, bênção é como eu termino. É como eu termino. É por isso que eu levanto a mão quando não tenho força, porque hoje está doendo, mas eu sei como eu termino. É por isso que eu dou glória a Deus quando eu estou com a pressão arterial lá em cima, porque eu sei como eu vou terminar. Porque a bênção é a capacidade inata de superar a adversidade. Agora, se você não mudar, se você continuar sendo movido por aquilo que move o mundo, transforme-se. Essa lagarta tem que virar borboleta. É ser alguém novo. É romper com a velha vida. É romper com o pecado. É romper com o passado. É romper com o que passou. É a transformação necessária para voar. Lagarta não voa. Não voa. Tem que mudar. Tem que transformar. Tem que rasgar, tem que ter coragem. E aí você diz para mim, pastor, e daí? Porque se você não se transformar, você vai viver frustrado. Vai orar e nada vai acontecer. Vai vir para a igreja e nada vai acontecer. Vai vir para a igreja cobrar milagre e vai cair em depressão, vai cair na cama, vai levantar e cair, porque a bênção não vem de mão na tua cabeça, a bênção não vem de óleo ungido, a bênção vem de uma mudança interna. Transforme a sua cabeça, transforme essa caixa d'água que você tem em cima do pescoço. Se você não transformar a sua cabeça, você jamais saberá o que é ser abençoado. Eu te abençoo, eu posso liberar bênçãos, mas a ativação da bênção não vem da mão do pastor, a ativação da bênção não vem de óleo ungido, a ativação da bênção vem de não me amoldar ao mundo que eu vivo, mas transformar pela renovação do que? Da minha roupa, do meu gel no cabelo, da minha camiseta B-Power, agora eu faço Lírio Play. Não, transformação da sua jaca, do seu pensamento, da sua cabeça. Ah, como é bom estar perto de gente que voa.
Como é bom estar perto de gente que foi, como é terrível estar do lado de gente que rasteja. Como é bom ouvir conselhos que vêm do céu e não conselho de ímpios. Porque se você ouvir o ímpio, o conselho do ímpio faz você comer do chão. Mas o conselho do céu faz você comer do alto. O que você ouve determina quem você é. E é por isso que Davi está falando: quer ser abençoado, não ande no conselho não ouça o conselho dos ímpios, não imita o pecador, não senta. Ele não está falando aqui mal da fofoca, ele não está falando, ele está falando assim, que quer ser feliz, quer ser abençoado, se desconecta. A gente usa esse texto para pregar contra a fofoca, mas não é disso que ele está falando. O ímpio vai colher o que planta. Mas ele está falando: olha para mim, eu era um plebeu, eu era um pastorzinho de ovelha, eu era um Zé Mané, eu não era nada, e virei rei. Você quer ser transformado? Você tem que entender que isso começa dentro de você. É uma transformação de dentro para fora. Você se torna aquilo que come. O que você tem comido? Ouvido. Quem são as pessoas? Quem te aconselha? Quem diz para você o que você tem que fazer? Depois de ouvir essas pessoas, você come de onde? Tem tantas pessoas ruins perto da gente. Tem tantas pessoas que estão camufladas de amigos e nos odeiam. Por isso que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Consegue deixar o texto para o pessoal ver? Vamos lendo junto? 1, 2, 3, vamos lá. Aqui, ó. Mas eu passo o dia inteiro pensando no que o médico, o advogado, o vizinho, meu pensamento. O que você ouve alimenta se você é abençoado ou amaldiçoado. Olha o que Paulo fala em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por onde? Ouvir. Não escute o conselho dos ímpios. Vem pelo ouvir. E ouvir o que? A mensagem. E a mensagem ouvida é mediante a transformação que muda a sua vida. É de dentro para fora. Há uma capacidade em você. Agora escute, e aqui eu encerro. É difícil quebrar um padrão. É muito difícil. É muito difícil quebrar uma cultura. A gente se acostuma a viver mal. A gente se acostuma a comer mal. A gente se acostuma a adorar mal, a orar mal, a viver mal. A gente se acostuma a gente se acostuma a viver uma vida medíocre, de verme, rastejando, sentando em conversas que me fazem comer do chão, pensando em coisas e correndo atrás de bênção de momento. Senhor, me dá um dinheiro. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um namorado. Deus está falando: tolo, você não precisa escolher momento. Você só precisa crer em mim, transformar a mente. Você supera tudo, você supera a montanha, você supera o oceano, você supera a doença, você supera tudo. Há uma capacidade inata em você. Você é um rolo compressor na minha mão. Você passa por cima de qualquer coisa. Você não sabe o que eu plantei, mas minha criação foi nascer em orfanato. Que nasceu em orfanato? Tu nasceu no meu coração antes do orfanato chegar. Quem chegou fui eu. Antes da maldade chegar, quem chegou fui eu. Antes do teu pai e da tua mãe pensar em ter filho, quem chegou fui eu. Você não é fruto de um preservativo que deu errado, não. Você é fruto de um sonho de Deus. Ei, acorda. Ei, você é abençoado. Você é preparado. Mas nessa mente de lagarta, essa mente de verme, de rastejar, não dá. É por isso que Paulo fala em Efésios 2:1: vocês estavam mortos em suas transgressões, em seus pecados, nos quais vocês acostumavam viver.
Eu me lambuzava acostumado. Eu vivia na mediocridade acostumado. Quando seguiam a presente ordem, quando vocês obedeciam os ímpios, os pecadores, os escarnecedores, vocês viviam lambuzados na lama, pela presente ordem do príncipe, do poder do ar, e o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, mas passou, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos dos pensamentos, desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, porque vivíamos como vermes. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, pegou o vermezinho e falou assim: eu vou dar vida para você. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda éramos mortos. Quando que Ele deu vida? Quando ainda era um verme, quando eu ainda não valia nada. Ele não me lavou primeiro, Ele me deu vida. Quando ainda éramos mortos em transgressões, pela graça são salvos. O preço de ser abençoado é dizer não para esse mundo, não para os pensamentos desse mundo. Não, não, não. Mas pastor, é radicalidade, meu irmão. É romper. O homem mais abençoado que eu conheci, que é Davi, de plebeu a rei, está falando: quer ser como eu? Não, não, não. Não ouço o ímpio, não imito o pecador, não escuto o fofoqueiro. O que ele está dizendo? Eu não me movo por coisas da terra, eu medito nesta lei de dia e de noite. E sabe o que acontece comigo? Tudo que eu ponho a mão prospera. Eu rasgo o leão, eu rasgo o urso, eu mato o gigante, eu trago a arca de volta. E até quando eu peco, até quando eu erro, até quando eu piso no tomate, eu olho para Ele e eu me levanto, porque eu sou como o gato. Quando eu caio de pé, eu caio para me levantar. Eu quero dizer para você que Deus tem um plano para você aqui hoje. Deus tem coisas para você aqui hoje. E hoje Deus não tem um carro para te dar, uma casa para te dar. Deus tem uma libertação interna. Há algo dentro de você que está amarrado, há algo dentro de você que está aprisionado, há algo dentro de você que está acorrentado, há um gigante adormecido dentro de você, há algo que faz você rastejar atrás de conversinha, atrás de comidinha. E tem tanta gente que se aproveita da tua fragilidade, tanta gente que se alimenta da sua vulnerabilidade. Deus está falando: ei, você é abençoado. Não é o que você vive hoje, é como termina. A tua casa é abençoada, a tua família é abençoada, os teus filhos são abençoados. Você não vai viver de lagarta, você vai voar. Agora, para de rastejar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Você tem que parar de rastejar. Não, não. Eu não me conecto com esse mundo. Larga o pecado, larga a mentira, larga o passado. Perdoa quem você tem que perdoar. Esquece, para de rastejar. Davi está falando: você quer ter uma capacidade de superar tudo? Transforma essa cabeça. Mas eu sempre pensei assim, pastor. Na minha cabeça sempre funcionou assim. Foi assim que eu fui ensinado desde criança. Acabou. Transforma, porque te ensinaram a ser verme, te ensinaram a ser lagarta, te ensinaram a rastejar, te ensinaram a ficar chorando pelos cantos, te ensinaram a ficar se lamentando, te ensinaram a ser dependente de favores, te ensinaram a viver no chão. E o homem mais abençoado que eu conheço, chamado Davi, disse: não se amolde, não ouça o ímpio, ele vai fazer você comer do chão. Não imita o pecador, você vai comer do chão, verme. Não senta nessas rodinhas, não senta, não. Antes, Deus de manhã, Deus de tarde, Deus de noite. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu creio no que a Bíblia diz que eu creio, eu posso no que a Bíblia diz que eu posso, eu chego onde a Bíblia diz que eu posso chegar. Eu quero Deus, eu quero a presença. E aí quando você olha para Deus de forma disciplinada, eu sei que eu estou vivendo um momento difícil, mas eu estou fechado com Jesus. Eu estou vendo um momento de angústia, mas eu estou fechado com Jesus. Eu estou vendo um momento de aflição, mas eu estou fechado com Jesus. E está fechado com
com Jesus é continuar com Ele sem duvidar, é continuar com Ele sem olhar para o lado, é continuar com Ele mesmo que eu estou ladeira abaixo, estou perdendo, eu estou continuando. Por quê? Porque a bênção não é momento, a bênção é como eu termino. Eu sou abençoado mesmo que o meu pai me amaldiçoou, eu sou abençoado mesmo que alguém falou bobagem para mim, eu sou abençoado, é como eu termino. E isso ninguém vai fazer eu sentir, é a minha cabeça, é a minha cabeça. E eu declaro que a sua cabeça, que se estiver doente, hoje o bálsamo de Gileade vai curar os teus pensamentos, o bálsamo de Gileade vai curar a forma como você pensa sobre si mesmo, como você pensa sobre a vida. Eu não sei quantas gaiolas enfiaram você, a glória de Deus está aqui, e se a glória de Deus está aqui, a liberdade também está, e se a liberdade também está, meu irmão, quem viu você viu, porque quem não viu não vai ver mais. A partir de hoje eu sou outra pessoa, a partir de hoje o medo, a fraqueza vai embora, a partir de hoje esse sentimento de inferioridade vai embora, a partir de hoje esse pensamento, essa indecisão, pastor, eu não sei como agir, eu tenho muito medo. Deus está falando, eu já coloquei potencial em você para superar tudo. Não vai morrer. Bate no peito e fala, eu não vou morrer, porque eu sou abençoado.